Seu meu amado, bem-vindo de novo aos nossos estudos bíblicos diários. Estamos quase chegando ao fim dos nossos profetas menores. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim. Ore ao Senhor, vem conosco. Vamos estudar mais um personagem da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Ageu. Ageu quer dizer festividade, ou, como querem alguns estudiosos, minha festa. Alguns dizem que ele recebeu esse nome porque ele nasceu num dia de festividade. Outros porque, em verdade, ele traz para nós aí algumas mensagens de festa, mas como os outros também fizeram. Ageu, nós não sabemos da sua genealogia, nós não sabemos quem foi seu pai, seus ancestrais, nós não sabemos o local do seu nascimento e nem o dia do seu nascimento para dizer que foi um dia de festa. Então, de qualquer forma, pouco se sabe a respeito dele, do que o livro, né, o livro que traz o seu nome, nos mostra, e aquilo que os estudiosos também falam a seu respeito. Muito bem, o que estava acontecendo na época em que Ageu exerceu o seu ministério? Veja, quando o povo de Deus foi levado cativo, primeiro o povo de Israel para a Assíria, para a cidade de Nínive e outras cidades ali pertinho. E depois, quando o povo de Judá foi levado cativo pelos babilônios, para a cidade de Babilônia e as cidades também circunvizinhas de lá, eles passaram um tempo neste cativeiro. E aí, quando sobe ao poder Ciro, ele, ele emite um edito, uma ordem, possibilitando que o povo retorne. Então é nesta fase que nós estamos. O povo retorna, então são os repatriados, eles tinham ido e agora eles estavam voltando. Alguns que já eram nascidos de Jerusalém, que foram para lá e voltaram, e outros que já eram nascidos em Babilônia mesmo. E eles estavam um pouco desanimados. Por que desanimados? Porque as colheitas não estavam rendendo nada, havia seca e os inimigos eram implacáveis contra eles. Então eles estavam desanimados, eles estavam reclamando, eles estavam, inclusive, sem fazer muita coisa, negligente em tudo. Então nós vamos observar aqui que não bastou apenas eles serem libertados do cativeiro, ou seja, voltar para a sua terra. Era necessário agora uma restauração, uma reconstrução da nação, uma reconstrução espiritual, uma retomada do verdadeiro sentido de ser judeu, de ser povo de Deus. E aqui Ageu denuncia, porque ele diz o seguinte: primeiro, vocês têm que se preocupar com as coisas de Deus, para depois se preocupar com as suas próprias, com as suas particularidades, com aquilo que lhe é pessoal. Depois, as bênçãos virão naturalmente. Então, esse profeta, né, Ciro já havia morrido, Dario já havia assumido, e é nesta fase que ele vai para Jerusalém e ele começa a profetizar. E ele faz isso conjuntamente com Zacarias. Zacarias também tem esse ministério, que é o próximo profeta na sequência dos livros. Então ele tem aqui um ministério. Num primeiro momento, ele está preocupado agora em exortar Zorobabel, que era o governador, que havia vindo para coordenar tudo isso, e Josué, que era o sumo sacerdote. Então Zorobabel e Josué foram mandados por Ciro para Jerusalém. E eles não estavam fazendo o que eles tinham que fazer, porque eles estavam desanimados. Não só eles, mas também os líderes,
os nobres e as pessoas mais importantes que voltaram e que estavam com a missão de reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. E eles não assumiam os seus deveres nesta reconstrução. No segundo momento, também, ele estava falando aos sacerdotes, porque os sacerdotes deveriam purificar o templo, se purificar, purificar o seu comportamento, purificar o povo, para que a adoração se fizesse em conformidade com as leis que haviam sido dadas já no tempo de Moisés. Então eles já conheciam isso e eles precisavam fazer este tipo de consagração, esse tipo de atitude para que tudo fosse bem. Da maneira que nós vamos encontrar aqui 4 grandes mensagens, 4 grandes preocupações. Num primeiro lugar, a preocupação em que o povo deveria se preocupar, deveria se ater às coisas de Deus e não às suas próprias coisas. Isso está no capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Aqui existe uma denúncia muito forte, né? É para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas enquanto esta casa fica deserta? Ou seja, uma denúncia. Você está fazendo casas maravilhosas para você, construções maravilhosas para você, e a minha casa, e o meu templo. O templo não havia sido feito, eles colocaram os fundamentos e esqueceram do templo. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando trouxestes para casa, eu o dispensei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Era uma denúncia de negligência, de falta de preocupação, de falta de zelo com as coisas de Deus. Isto para Zorobabel, isto para Josué, isto para os sacerdotes, isto para os grandes do povo. Todo mundo correu cuidar da sua vida e esqueceram das coisas de Deus. E aí reclama que as coisas não estão certas, que as coisas não dão certo, que tem seca, que não tem colheita, que tem perseguição. Mas, Eleni, Deus deu esta missão, mas eles estavam enfrentando problemas? Claro que eles estavam enfrentando problemas. Todos nós enfrentamos problemas quando nós estamos no desempenho de uma missão que Deus nos dá. Entretanto, quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos dá proteção e condições para cumprir. Então, se o amado observar, lá no 13, está escrito assim, né? Eu sou convosco, diz o Senhor. Portanto, tudo aquilo que você fizer que é do mandamento, da missão de Deus, será abençoado, será feliz, será com um fecho bom. Ele também fala da vinda do Messias no 2:7. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E, finalmente, ele fala da glória da segunda casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Bons estudos.